A seca que afetou a produção de milho nas últimas safras reflete agora na produção de ovos. O custo dos insumos ficou mais elevado para os produtores e a oferta do produto diminuiu aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a Europa e Estados Unidos vivem uma situação de escassez de ovos. Isso em meio a um surto de gripe aviária no hemisfério norte. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Luiz Rua, diretor de mercados da ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal. Uma boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo. E a todos os telespectadores do Canal Rural, um prazer falar com vocês aqui. Já começo te perguntando o óbvio, né? Pode faltar ovo no mercado, Luiz? Olha, Priscila, não faltará ovo. Agora, naturalmente, a gente vive já há 2 anos enfrentando uma situação bastante complicada. Os produtores rurais sofrendo com esse aumento excessivo dos custos de produção, como você mencionou, mais de 150% do preço do aumento dos custos do milho e do farelo de soja, que são os dois principais insumos da ração dos animais. Então, tudo isso faz com que a gente venha vivendo um cenário bastante desafiador nesses últimos 2 anos, mas com muita resiliência. O produtor continua na atividade, alguns eventualmente tiveram que sair ou diminuir a sua produção para se ajustar à necessidade de fluxo de caixa e tudo mais que exige do ponto de vista econômico da produção, mas a gente continuará produzindo ovo, devemos ter aí também uma boa produção de ovos no ano de 2023, mas com essas dificuldades que podem inclusive fazer com que haja eventualmente algum aumento de preço em função desses custos bastante complicados que a gente tem vivenciado. Nos Estados Unidos, Luiz, a falta de ovos está diretamente ligada ao atual surto de gripe aviária, que já levou à morte de mais de 44 milhões de aves poedeiras, representando aí 4 a 5% do plantel norte-americano. É uma situação que está controlada ou pode se agravar? Olha, a situação pode se agravar, lembrando que a gente está agora, vamos dizer assim, no meio do inverno lá na região norte, no hemisfério norte, de maneira geral, a gente também vê surtos com uma magnitude muito grande na Europa, também em países da Ásia, e como você falou, os Estados Unidos também enfrentando a pior situação dos últimos anos. Isso naturalmente tem um reflexo na oferta do produto. Naturalmente o Brasil, e é importante a gente destacar isso, Priscila, o Brasil continua sendo um país livre de influenza aviária, nós nunca tivemos essa enfermidade no nosso território, estamos trabalhando cada vez mais, conjunto com o governo, com as empresas, as questões de biosseguridade, para que a gente possa manter esse status de excelência e continuar, então, com a nossa produção de ovos. O brasileiro vem comendo mais ovos nessa década, para você ter uma ideia, a gente sai de 148 ovos lá no começo dos anos 2010 e agora a gente está muito próximo aí dos 240, 250 ovos per capita, então um aumento de quase 100 ovos per capita nesses últimos anos que o brasileiro vem conseguindo a mais, e a gente espera manter esses patamares de produção. E esse cenário ele pode favorecer o Brasil de alguma forma no ponto de vista do mercado de aves? A gente está preparado para atender as eventuais demandas, tanto no caso da carne de frango, como nas outras aves, como também nos ovos. O Brasil, a gente vem trabalhando bastante forte com a Apex, com o Ministério da Agricultura, para abrir novos mercados para os nossos produtos. Tivemos recentemente a abertura do México, a gente espera que comecem os fluxos comerciais de ovos lá para o México. Isso é um mercado bastante importante, o maior consumidor per capita de ovos do mundo. A gente espera, então, poder contribuir também com a segurança alimentar dos outros países, mas lembrando que grande parte, 99,5% da nossa produção de ovos, fica aqui no mercado doméstico. Agora, caso a gente tenha um clima favorável e uma segunda safra de milho cheia, isso pode amenizar a questão dos custos para os produtores e aumentar a oferta de ovos por aqui, já que o consumo não para de crescer comparado aos anos anteriores? Olha, essa é uma cadeia bastante longa, né? Então, as decisões, eventualmente, algumas, né, e por parte dos empresários, aí, de maneira individual, já foram tomadas lá no passado e reverberam, né, ou reverberarão nesse futuro próximo. A gente entende que pode sim haver um ajuste de produção, eventualmente, em função desses custos que podem, eventualmente, diminuir em função das expectativas que são boas para a safra aqui no Brasil, e também aquilo que a gente tem acompanhado nos Estados Unidos, em outros polos produtores, também indicam que a gente não deverá primeiro, não faltará também esses insumos, pelo menos essa é a expectativa de todos os agentes de mercado, e depois que possam, de alguma forma, termos custos um pouco mais competitivos, porque de fato o produtor vem há 2 anos enfrentando uma situação bastante complicada do ponto de vista do seu custeio. Em 2022, Luiz, as nossas exportações de ovos elas cresceram quase 60%. Há chances de aumentarmos os embarques e ainda ganharmos mais espaço entre Estados Unidos e Europa, considerando a escassez por lá?
Olha, é uma possibilidade, como eu falei, o Brasil abriu recentemente o mercado do México, que é um grande consumidor de ovos, a gente começa a ver alguns fluxos comerciais acontecendo para esse destino. Temos aberto também o mercado da Argentina e do Chile recentemente. Enfim, o Brasil pode, de alguma forma, ocupar algum espaço, né? Lembrando que as nossas exportações ainda são pequenas, são 0,5% do total do que a gente produz, mas a nossa expectativa é que a gente consiga agregar valor. O Japão, por exemplo, é um destino de altíssimo valor agregado para o qual a gente já exporta, os países ali da região do Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos, que já são nosso principal cliente. A gente está indo agora para a Feira GoFood do dia 20 ao 24 de fevereiro, para a gente, junto com a Apex Brasil, a gente possa fazer essa promoção também das nossas empresas, dos nossos produtos, da sustentabilidade, da qualidade dos nossos ovos. Então a gente espera sim aí boas oportunidades do ponto de vista das exportações de ovos também nesse ano de 2023. Agora, quero te agradecer muito aqui, viu, Luiz, pela sua participação, por ter todos os esclarecimentos. Aproveito para te desejar um ótimo fim de semana. Igualmente, Priscila, sempre à disposição. Obrigada.